Irmãos, boa noite mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Vamos abrir a santa palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Irei ler do verso 1 ao 29, Gênesis 19, do 1 ao 29. Texto da nossa exposição desta noite. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir,
e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis-nos aqui reunidos na Tua presença, diante da Tua palavra santa, que nos é dada nesta noite, a Tua revelação escriturada na palavra, pela obra do Teu Espírito que inspirou o texto sagrado. Estamos aqui, ó Pai, Teu povo, carentes, dependentes da Tua misericórdia, de ouvir a Tua voz na palavra. Sabemos que não temos em nós mesmos méritos, nada em nós mesmos, não somos dignos nem mesmo de nos apresentar diante dos Teus átrios, mas o Senhor nos traz aqui, nos deu o Teu Filho, nos deu a Tua misericórdia, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos deu a fé salvadora, nos regenerou, nos uniu a Cristo, nos fez parte do Teu povo, e nos dá, ó Pai, esse momento em que podemos buscar a Ti, usar este meio maravilhoso de graça. Pedimos ao Senhor, ó Pai, fala conosco, que seja o Teu Espírito com a palavra, a falar aos nossos corações, e nos usa, ó Pai, usa aqui o ministro e também abençoa os que ouvem, e derrama do Teu Espírito poderosamente sobre nós, ó Pai. Quebranta os corações, opera, aplica esta palavra a cada coração com arrependimento, com fé, com santificação. Nos ajuda a não nos conformar com este mundo mau, mas nos renovar a mente a cada dia pela Tua graça. E assim nos auxilia, ó Pai, nesse momento, nos recebe o ato de adoração daqueles que nesse momento dedicam esse tempo a ouvir a Tua palavra pregada. Abençoa, Deus, cada um dos que aqui entrou, o Senhor conhece a necessidade, e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor fale a todos nós aqui nesta noite, e que possamos mudar de atitude, que possamos ser fortalecidos para mais uma semana, que possamos receber mais graça do Senhor neste momento. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nossa vida é comparada a um monumento que está sendo construído diante de Deus. Na palavra de Deus, as nossas vidas são comparadas também a uma casa que está sendo edificada. Todos estão edificando. Tanto os crentes, quanto aqueles que não creem no Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no Novo Testamento, Ele disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Na superfície, as casas são iguais. Ambos estão construindo. A diferença está no fundamento. E isso é muito importante para nós, porque nós sabemos, a partir da Escritura,
que o único fundamento pelo qual devemos construir as nossas vidas é Cristo Jesus. Não podemos construir nossas vidas em nenhum outro fundamento, nenhuma outra crença ou ideologia, mas nós temos na palavra de Deus o nosso fundamento. Cristo é a nossa rocha. Então, a vida dos ímpios é comparada a uma vida sem fundamentos, uma casa sem fundamentos. Está prestes a ruir. Quando vier a tentação, as provações, não permanecerá de pé. Mas os crentes não são assim. Mas mesmo os crentes, irmãos, mesmo os crentes, não possuem edifícios iguais. O fundamento é o mesmo. Todos os crentes, todos os que creram em Jesus, lançaram esse fundamento. Esse fundamento foi posto no dia que você creu no Senhor, você recebeu a fé salvadora, o Espírito operou no seu coração, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Você foi feito nova criatura. E a sua vida agora ela está em Cristo. Mas nós devemos convir, vamos convir aqui, que a construção de um prédio não acaba no fundamento. Você cava o buraco ali, joga aquele fundamento, mas tem que edificar. É claro que o principal nessa ilustração bíblica é o fundamento. É muito importante o fundamento, mas depois que nos convertemos, nós continuamos edificando. E vai depender muito a qualidade desse edifício do tipo de material que usamos. E é aí que entra a diferença entre o crente que tem a Escritura como sua única regra de fé e prática, o crente que é fortalecido na palavra, nos meios de graça, e aquele que, mesmo crendo, ele é influenciado pelo secularismo, pelo mundanismo. Ele não tem só a Bíblia, ele tem a Bíblia e ele tem outros conselhos do mundo que não são bíblicos. E nós vemos e percebemos que já falamos da vida de Abraão. No final do capítulo anterior, nós encerramos com Abraão intercedendo pelos sodomitas, por Sodoma e Gomorra, tendo comunhão com Deus, sendo hospitaleiro. E nós vemos agora neste capítulo o seu sobrinho, Ló, que é justo, é crente. Nós muitas vezes lemos e vemos que triste foi o fim da vida de Ló, mas no Novo Testamento nós temos um relato, e nós vamos ler mais na frente, que a palavra de Deus diz que esse homem ele era justo. E lembre que nós lemos aí no texto, que ao fugir, o texto diz que ele queria ir, na verdade o anjo disse para ele ir para um monte, ele ficou com medo, ele era apegado à vida de cidade, à vida urbana, não tinha uma alma peregrina, e ele pediu para ir para uma cidade, e o Senhor poupou uma cidade, por amor deste homem. Lembre que Abraão disse: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupará a cidade, Senhor, vou poupar. Mas então veio a destruição, só tinha um homem salvo, um justo, em Sodoma. E ele foge, então Deus poupa aquela pequena cidade Zoar, se torna uma cidade refúgio, pelo menos naquele primeiro momento. Então, Ló é um justo, é um crente, mas nós vemos na vida de Ló várias influências, e ele está apegado ali a Sodoma, e nós vemos que é com grande dificuldade que ele sai da cidade. O seu coração está meio que apegado muito mais à sua mulher, as suas filhas ali, os seus genros zombam dele, quando ele fala da destruição da cidade, porque apesar dele ser crente, apesar dele se afligir com o que acontecia na cidade, a verdade é que ele se acomodou ao sistema ali, em alguma medida, não ao ponto de deixar de ser crente, é bem verdade, mas ele estava muito adaptado.
vivendo à porta da cidade, como o texto diz, no começo aí do capítulo 19, quando Deus envia os 2 anjos, eles encontram Ló assentado na porta da cidade. Irmãos, a porta da cidade era o lugar onde as autoridades da cidade ficavam, os juízes da cidade, pessoas importantes. Veja que Ló estava completamente integrado com a cidade, ele tinha parte nos julgamentos da cidade, era um homem importante ali, embora depois ele irrita os sodomitas, quando ele não faz a vontade daqueles homens perversos e maus. Então, as nossas casas estão sendo edificadas, mas é importante o fundamento, mas também é importante, depois da nossa conversão, é importante como estamos edificando, quais os materiais. Se forem materiais nobres, vão resistir ao fogo. Se for feno, palha, não irá resistir. Hoje tem todo tipo de material para simular materiais bons ali, materiais mais comuns, não são materiais nobres. Mas nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, que nós devemos edificar com os melhores materiais possíveis. Isso é uma ilustração espiritual. Porque quando o juízo de Deus vier, não vai adiantar a aparência externa. É como essas casas de hoje, né? Se você vê, é um material bem ordinário, mas parece ouro e parece... Quando vier o juízo de Deus, né? Claro que o fogo também derrete, né? Mas ele não se destrói, ele continua, sobra algo, há aproveitamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3, de 9 a 16, ele diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Somos salvos pela graça. Mas a grande questão é, ok, nos convertemos, foi graça, Deus nos salvou, mas o que estamos fazendo agora? Como estamos edificando a nossa vida? Sobre que valores? O que é que vai permanecer quando Cristo voltar? Paulo diz que se a obra de alguém permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Você não quer, não é interessante para você, não é o que a palavra de Deus lhe orienta, nós não devemos desejar então, ninguém quer perder tempo. Nós não devemos querer perder tempo, sofrer prejuízo. Você gosta de perder? Você já percebeu que quando você perde qualquer coisa pequena, não incomoda, né? Você perde ali, às vezes, uma coisa que você... um dinheiro pouco, qualquer coisa, você fica incomodado. Ninguém gosta de perder, nem pouco dinheiro. Ou algum item que você tem, uma coisa simples. Quanto mais, irmãos, o nosso tempo, aquilo que nós dedicamos a Deus... Que triste será no dia do juízo. Pela graça, claro, os eleitos vão ser salvos. Mas que tristeza vai ser ver a obra de tantas pessoas zelosas até, mas que será queimada pelo fogo, no dia do juízo. Mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. É assim será, irmãos, que queremos ser salvos? Eu sou eleito, eu entendi a eleição, não apenas entendi intelectualmente, Deus me salvou, o Espírito quebrantou meu coração, eu ouvi a pregação e Deus me transformou realmente e tudo mais, então estou garantido e tudo mais, e não importa mais agora como eu vivo, a maneira que eu adoro a Deus, a maneira que eu lido com o meu trabalho, na família. Então, muitos abraçam até mesmo as doutrinas reformadas, a questão da eleição, da soberania de Deus, e usam isso para uma vida licenciosa, uma vida que não está sendo usada para a glória de Deus, que não está edificando com materiais nobres. Estão edificando com palha, com feno, com materiais que serão queimados. E Paulo diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós devemos desejar edificar com os melhores materiais.
Então, é verdade que todos os que estão em Cristo serão salvos, mas faz diferença a maneira que, agora já salvos, a maneira como iremos viver nessa terra, se estaremos glorificando a Deus, se finalmente, então, nossa obra, as nossas boas obras, nós teremos aproveitamento na volta de Cristo. Então a pergunta é: como estamos edificando as nossas vidas? Quais os materiais? Será que é os valores de Deus, a Bíblia, ou os valores do mundo, ou uma mistura? Irmãos, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Não devemos então, mas o início foi bom, eu ouvi uma pregação bíblica, eu entendi, claro que o princípio é bom, o fundamento é importante, mas você precisa continuar edificando, construindo, e construindo algo que possa permanecer para a eternidade. Nossa confissão de fé, nossas doutrinas são muito claras e bíblicas quanto a isso. Meus irmãos, nós sabemos que obras que não são feitas para a glória de Deus, por meio de Cristo, em submissão à palavra de Deus, essas obras não nos acompanharão para a eternidade. Até as nossas obras precisam ser justificadas, porque nós somos pecadores, aquilo que fazemos está contaminado. É por graça, até o galardão que eu estou aqui argumentando, né, que vai haver um aproveitamento, um galardão, a Bíblia, na verdade, fala sobre isso. Até isso eu creio também que é por graça. Deus justifica as nossas obras, mas da nossa parte, então, devemos fazê-las para a glória de Deus, em submissão à sua palavra. Então, que tipo de vida queremos viver aqui, enquanto estamos aqui? Queremos edificar de qualquer jeito? Saiba assim, você está edificando, saiba de uma coisa, você está edificando. O tempo está passando. Não existe neutralidade nisso, você está edificando. A questão é, que tipo de material que você está usando na obra? Você quer usar material na sua casa mesmo, você quer usar um material que você sabe que vai cair, ruir, e não vai sobrar nada, isso é uma perca, é um prejuízo, é uma perca de tempo. É uma perca dos seus esforços. Então a palavra de Deus nos alerta, irmãos, quanto a isso. Nada sobrará para aqueles que confiam nas suas obras, na sua capacidade, que edificam com base em outro fundamento. E a vida de Abraão e a vida de Ló nos apresentam esse paralelo. Embora, volto a dizer, Abraão é claramente um crente, um salvo, Ló também é um justo, um salvo, mas há uma diferença muito grande entre um homem que era amigo de Deus, buscava a Deus. Agora, claro que também não devemos subestimar o que a palavra de Deus diz sobre Ló, porque nós vimos que Abraão acolheu muito bem os 3 visitantes ali, e o próprio Deus estava ali entre aqueles 2 anjos, um era o Senhor, e nós vemos que Ló também estava na porta da cidade. Ló também foi hospitaleiro, demonstrou o temor de Deus. Ele recebeu então aqueles viajantes com toda a cortesia, ele estava na porta da cidade, e veja aí no verso 2, ele diz, aqueles 2 anjos: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. E eles queriam dormir na praça. E Ló conhecia os sodomitas. Eles queriam dormir naquela praça, e Ló: não, meus senhores. E no verso 3 diz que instou-lhes muito. A palavra aí, a ideia de algo assim, de pressionar. E nós vamos ver mais à frente a atitude dos ímpios, na verdade, terrível. Porque o clamor de Sodoma subiu a Deus, e Deus enviou aqueles anjos para ver se as coisas eram assim mesmo. E nós vamos ver, e o texto diz aí, que os homens da cidade, grandes e pequenos, pressionaram Ló, porque eles queriam então conhecer aqueles anjos, no sentido ruim da palavra.
ter contato íntimo com aqueles anjos, sem saber, né? Aparentemente, eu creio que eles não se aperceberam do que estavam tentando fazer. Mas Ló está ali, ele manifesta hospitalidade, ele manifesta então piedade, que é de fato um justo, ele tem esse cuidado para com seus visitantes, ele vai então até mesmo argumentar com os homens de Sodoma que não fizessem mal aos homens que estão debaixo do seu cuidado, e nós vemos Ló então ali na porta da cidade. Ele está no seu posto, né? Ele está ali. Irmãos, não há problemas em si em Ló ser um juiz. Daniel, ele era ali uma pessoa importante na Babilônia. Nós temos José, que foi elevado governador do Egito. O problema de Ló não é ele ter ocupado um lugar na sociedade. O grande problema não é esse. O problema é que o coração dele começou a se apegar àquele estilo de vida, e ele deixou de peregrinar com Abraão, ele se afastou do seu parente, que era o representante ali do pacto, e acabou indo viver entre pessoas perversas, porque ele foi muito mais por vistas do que, andou muito mais por vistas do que por fé. Então, o alvo de Ló, ele olhou aquela terra maravilhosa e verde, bem regada, e ele escolheu, e ele acabou se envolvendo com as vantagens terrenas. Ele era crente, mas então Ló foi perdendo esta alma de peregrino que ele tinha ao andar com Abraão, começou a se apegar a este mundo, e então nós vemos que a sua vida não estava sendo edificada da melhor maneira, como é o caso, pela graça de Deus, da vida de Abraão. Então ele se envolveu, mas não é em si que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, ocupar funções, mas de modo que glorifique ao Senhor. Ló então se envolve de maneira ruim com aquele ambiente, e nós vemos então que ele tem que conviver com os sodomitas e lidar com eles. E de fato há uma grande irritação da parte dos sodomitas para com Ló. O texto diz então, tendo Ló acolhido aqueles viajantes, o texto então nos diz que eles cercaram a casa. E perceba aí, irmãos, que o que vimos desde o sermão anterior, o clamor subiu a Deus, Deus vem verificar, aqueles anjos entram na cidade, e o que Deus veio ver, a maldade, se a medida da maldade dos sodomitas tinha chegado ao ponto de que era necessário o juízo, isso foi confirmado. É o que vemos aí no verso 4, que diz que aqueles homens eram perversos, maus, tinham vários pecados, e com destaque aí para aquilo que ficou conhecido até pelo nome da cidade, né? Eles eram sodomitas, eram homossexuais, queriam abusar sexualmente daqueles visitantes. Então, no verso 4 é dito: antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora para que abusemos deles. Apóstolo Paulo, irmãos, lá na carta aos Romanos, ele descreve que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. E depois, veja lá, tem uma lista de pecados dos homens réprobos e maus. E o apóstolo Paulo nos mostra ali em Romanos que nos parece que o extremo do juízo de Deus é quando Deus os entrega às suas próprias vontades. E esse pecado que está sendo aí cada vez mais tolerado, a questão do homem trocar o seu uso natural, as mulheres também, de rejeitarem o padrão de Deus, a criação de Deus. Meus irmãos, esse pecado, ele é a evidência maior de uma apostasia, de um abandono de Deus. É um péssimo indício quando esta depravação, ela se alastra, e é o que vemos no caso de Sodoma.
O clamor subiu, haviam, claro, outros pecados, vários pecados na cidade. Mas nós vemos então a palavra de Deus mostrando o auge da iniquidade daquela cidade nesta perversão. E nós devemos perceber como Deus abomina o pecado e também não está de fora este pecado. Então, Deus confirma aquilo que subiu aquele clamor. Deus é soberano, Ele é onisciente. Mas Ele envia aqueles anjos e aquela verdade então é confirmada. A cidade então chegou ao seu auge, ao seu limite da maldade. Ela vai ser destruída. O texto já disse, vai descer fogo e enxofre do céu. E é justo, esse juiz é justo. E Ló sabe disso. E a evidência é muito clara. Naquele mesmo dia ali, os homens cercaram a cidade e pediram, entrega os homens aí, vamos abusar deles. Verso 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ló faz algo aí, irmãos, que é muito criticado, né? Algo terrível até. A gente é difícil entender porque naquela cultura a hospitalidade era algo, era uma honra muito grande e Ló então ele está verdadeiramente preocupado com o bem-estar dos seus e ele chega aí no fundo do poço, em certo sentido. Eu às vezes fico lendo o texto e até tentando pensar que ele não acreditaria que os sodomitas iriam fazer o que ele propõe com as suas filhas. Ele tem 2 filhas virgens e ele as oferece em proteção dos homens que estão ali debaixo do seu teto, mas ele irrita os sodomitas. O sodomita não quer aquelas jovens. Eles ficam irritados com Ló. Eles dizem no verso 9, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz. Você quer ser melhor do que todo mundo aqui, Ló? Eles ficam irritadíssimos aí com Ló. E eles vão fazer mal a Ló. Ele diz, é assim que você quer? Pronto. Nós vamos fazer muito pior a ti. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então veja a maldade desses homens, a perversão. Eles, até mesmo Ló ofereceu ali às suas filhas, não queriam. Veja o nível de perversão. Meus irmãos, esse texto então fala de juízo de Deus, de libertação, como vamos ver. O tema que proponho é a destruição de Sodoma, é um tipo do juízo final. Mas nós vemos, até mesmo antes do juízo, que há uma paciência de Deus. Como Deus foi paciente. Nós estamos aqui na iminência da destruição de Sodoma. Mas Deus foi paciente. Deus deu tempo para que aquele povo se arrependesse. Até mesmo nós vemos Deus enviando ali testemunhas para averiguar e para convocar ali o seu eleito, os seus eleitos ali, aqueles que eram da aliança, Ló e sua família, a sair daquela cidade. Então veja que Abraão havia intercedido, Senhor, se tiver 10 justos ali na cidade, começou com 50, né? Foi diminuindo até chegar 10 justos, mas não haviam. Apenas maldade, perversão. Apenas um homem que conhecia o temor do Senhor ali naquele lugar. Apesar de estar ali, vivendo naquele meio que adaptado àquela cultura, àquela sociedade, nós vemos que Ló é diferente daqueles homens. Ele se aflige com aquele comportamento libertino. Ele é encontrado, então, sozinho, cumprindo a sua função na porta da cidade, como falamos. E nós vemos, então, que a iniquidade de Sodoma é universal. Todos ali, grandes, pequenos, gente mais velha, os mais jovens. Todos estavam em acordo, em rebelião contra Deus.
O pecado, ele é inimizade contra Deus, rebelião contra Deus, aos padrões de Deus, à palavra de Deus, à sua lei. E todos ali, de todas as idades, o texto diz moços, velhos. A iniquidade em seu nível máximo ali. Deus vai mandar juízo. Mas até esse momento, irmãos, quanto de paciência de Deus. Até que Deus enviou o juízo. É como o juízo final. O mundo está aí cada vez pior, se afastando de Deus, cada vez mais apostasia, cada vez mais o homem inventando maneiras de ofender, de quebrar a lei de Deus. E as pessoas acham que se tem um Deus, Deus está perdendo a batalha, porque não está fazendo nada, parece que o diabo está vencendo, parece que o homem está conseguindo vencer e fazer o que quer. Eles ignoram que Cristo reina, que Deus reina soberano, e que Deus está sendo paciente. Que o juízo virá, Cristo irá voltar, que esse mundo irá ser restaurado, mas ele passará por juízo, destruição, será restaurado. Haverá um novo céu e uma nova terra. E Pedro descreve agora, não mais por água, mas como que pelo fogo. Então Deus está sendo paciente. O apóstolo Pedro, ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então o que nós estamos vendo aí não é conivência da parte de Deus. O que estamos vendo aí, de fato, não é fraqueza da parte de Deus. O Senhor está sendo paciente, está dando tempo. E nós vemos da parte dos rebeldes obstinação. Veja que Ló tenta argumentar, né? Não façais isso, meus irmãos. Mas eles não querem saber, os pecadores são obstinados. Veja aí que quando os anjos, eles cegam, né? A palavra aí, alguns comentaristas entendem até que é um ofuscamento, eles estão tipo encandeados aí, a nossa tradução dá a ideia mesmo de uma cegueira, mas veja aí que mesmo cegos sem enxergar, depois de ter ficado cegos, feridos de cegueira, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Deus fez um sinal, um juiz, e eles atrás de Ló, com raiva, querendo matar Ló, pegar Ló, fazer mal, alguma coisa assim. Encandeado, cego lá, ferido de cegueira, e atrás da porta para pegar Ló. E os anjos pegaram Ló e colocaram para dentro ali da casa. E o livraram então, o livramento do Senhor. Então nós percebemos a paciência de Deus e também o juízo de Deus iminente, a libertação do seu justo, por misericórdia, por bondade. Deus foi misericordioso para com Ló. Deus está usando até Ló para tentar dissuadir os sodomitas, mas eles não querem. Ló então age confiando aí na misericórdia de Deus, apesar de que algumas decisões de Ló são esquisitas para nós, essa ideia de prejudicar a sua família, as suas filhas, mas nós vemos então a ação de Deus, a misericórdia de Deus sobre Ló em tudo isso aí. Irmãos, então Ló absorveu essa mentalidade secularizada, mundanizada, mas apesar de Ló está edificando dessa maneira, ele é um justo, é um crente. E Deus está tendo misericórdia para com Ló. Vamos ver no Novo Testamento a citação que cita essa ocasião aqui de Sodoma e Gomorra, lá no Novo Testamento, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6 ao verso 9. Essa passagem, ela está citando, de fato, 2 Pedro 2, de 6 a 9, está citando esta ocasião. Sodoma e Gomorra é um tipo do juízo de Deus, como foi também o dilúvio de Gênesis. Há alguns paralelos aí interessantes entre Sodoma e Gomorra e o dilúvio de Gênesis. Então, 2 Pedro 2, de 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor:
E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então é um tipo do juízo final. Deus as destruiu, ordenou-as à ruína completa, perda total, destruiu tudo, perdeu tudo. Fogo e enxofre sobre aquelas cidades. É um tipo do juízo de Deus. Então aqueles que vivem na impiedade estão caminhando para isso, para a destruição. Esse é o caminho do pecado. O salário do pecado é a morte. Aquele que está em rebelião com Deus, aquele que é inimigo de Deus, que não busca a justiça de Deus, esse é o fim. Agora veja o verso 7. E livrou o justo Ló. Nós não diríamos, né, que Ló é justo, talvez. A gente, não, esse Ló não pode ser justo. O indivíduo foi morar em Sodoma, e ofereceu suas filhas ali, e depois tem o caso lá que vai vir depois, aquele problema todo lá, quando ele foge para o monte, e velho, e as filhas o embriagam e engravidam do próprio pai para preservar a sua descendência, algo terrível. E aqueles descendentes ali se tornam inimigos de Israel. E aí talvez alguém pudesse pensar, será que esse homem é justo mesmo? Será que esse é um eleito, um crente? Sim, irmãos. Veja que Pedro diz, e livrou o justo Ló. Esse é o testemunho de Deus sobre Ló. Ele é justo. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então Ló sofria em Sodoma. Apesar de tudo, aquilo incomodava a Ló, aquele comportamento maligno, perverso, aquelas maldades. Mas veja o verso 9, diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então, Sodoma é um exemplo de juízo contra o mundo mau. Juízo de Deus vai vir contra os perversos. E que Deus, por misericórdia, Deus sabe livrar. Ele vai livrar os seus. Vai vir o livramento para os justos, para os seus filhos, os seus eleitos. Ele sabe livrar e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Tem vários pecados, né? Então, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra eram justos, eles eram ímpios. Sodoma é descrita na Bíblia como uma sociedade cheia de opressão, de arrogância, faltava temor de Deus, piedade, havia homossexualidade ali. O pecado, então, mais destacado é a perversão sexual, a degradação moral, paixões desordenadas, viviam para a carne, satisfazer a carne. É isso que vemos ali sendo descrito. Então, Deus envia livramento em meio a esse juízo, misericórdia. Ele envia anjos para tirar Ló dali de dentro. Oportunidade para Ló, que é justo, que é da aliança. Oportunidade para Ló e para a sua família de não perecer no castigo da cidade. Isso é misericórdia, irmãos, de Deus. Foi por misericórdia, então, que o Senhor fez isso. E perceba o princípio da aliança, né? Porque veja que nós lemos no Novo Testamento que o justo, quem é o justo aí? É Ló. Mas os anjos que vão ali, eles perguntam, você tem parentes aí, mulher, né, esposa, filhos e etc. Vamos ver aí. E ele alerta, não, vai vir um juízo, né? E diz, tire os seus da cidade. Veja o verso 12, os anjos vão falar isso. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar.
porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Essa é a mensagem. Vai ser destruído. O clamor chegou a Deus, tire os seus desta cidade, desse sistema fadado à destruição. E aí Ló foi lá falar com seus genros, só que o problema dos genros de Ló era sodomita, né? Ele foi morar em Sodoma, as filhas deles, duas vistas, eram noivas, né? Tinham seus pretendentes que eram de Sodoma. E quando Ló foi falar com eles, o que aconteceu? Zombaram de Ló, gracejavam de Ló. Veja que Ló é pior do que Noé, né? Lembra de Noé? Teve juízo, né? Deus mandou lá construir a arca, e Noé conseguiu convencer os seus filhos lá e as noras, né, a entrar na arca e se livrar. E Ló não. Aqueles homens, então, foram zombadores, riram de Ló, ignoraram o juízo de Deus, ou seja, Ló não tinha esse crédito todo ali. Não era um homem tão respeitado pelos seus, não transmitiu essa segurança, acharam que era piada, gracejo, os seus alertas. Então, a destruição estava às portas e Ló apela para os seus genros sodomitas. Mas eles não temiam ao Senhor. No livro O Peregrino, de John Bunyan, ele começa a ler a Bíblia, o peregrino ali, e ele lê essa mensagem, né, que vai ter destruição, que a cidade vai ser destruída. Bunyan, na alegoria, colocou o nome da cidade em que o cristão vivia de cidade da destruição. E ele usa, eu creio, esse mesmo texto, ele está triste, deprimido, lendo a Bíblia, e com convicção de pecado, que merece o juízo, se morrer, está perdido, vai para o inferno, porque ainda não olhou para a cruz. E dia após dia, aquela convicção de pecado, e ele conta para a sua mulher, para os seus filhos: não, você está muito estressado, não é nada não, e etc. Até que o cristão foge da cidade da destruição. Uma alegoria interessantíssima. A mesma coisa que vemos nesse texto. Ló fugindo de Sodoma, sendo salvo como que pelo fogo arrastado, perdeu tudo. A sua casa que ele tinha ali, os seus bens, perdeu aquelas coisas todas. Salvo como que pelo fogo. Enquanto Abraão, nós encontramos ele ali, tranquilo, em comunhão com Deus, seguindo a sua vida peregrina, caminhando com o Senhor. Mas, ainda assim, irmãos, vemos a misericórdia de Deus em meio ao juízo. O Senhor foi misericordioso, e nós vemos aí que os anjos apertaram com Ló. Verso 15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, ele e sua mulher e as duas filhas. Aí veja o que o texto diz aí no verso 16: sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram, ele era crente, mas ele teve que ser arrastado. O Senhor, irmãos, Ele nos salva, e nós, mesmo salvos, às vezes estamos arraigados, nós temos que ser desarraigados desse mundo mau. Então Ló teve que ser arrastado pelos anjos. Por misericórdia de Deus, e o tiraram da cidade. E disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Foge pela tua vida. Algo que podemos, né, Bunyan aplica isso ali, a fuga, que depois o cristão chega aos pés da cruz, fugir para nós não temos para onde fugir senão para Cristo Jesus. A cidade de refúgio, na verdade, é Cristo. Não há outro refúgio para nós senão Cristo. Mas veja, irmãos, a graça é irresistível, né? Os 5 pontos Calvin. A pessoa acha que a gente, quando fala de graça irresistível, é como se o pecador não resistisse. Não.
é que finalmente ele acaba sendo salvo, mas não quer dizer que não tem resistência às vezes, não. Às vezes vem a convicção de pecado, às vezes há uma resistência, mas Deus é soberano e nós vemos que Ele livrou Ló por misericórdia, não porque Ló merecia ou porque era justo, e vemos então o modo como ele foi salvo, modo dramático pelo qual ele foi salvo. E nós vemos então também que fora de Cristo, nesse texto, em terceiro lugar, não há livramento. Verso 23 em diante, nos mostra o modo como Deus subverteu aquelas cidades. Antes ele diz, falando aí do lugarzinho aí da cidade para onde ele foi. Antes ele começa a dizer, ele pede para ir para uma cidade pequena. E no verso 20 ele diz, eis aí uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá e nela viverá a minha alma. O anjo aceita a proposta, disse, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. A partir do 23, mostra o juízo. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades. Então veja, irmãos, a dificuldade com que Ló recebe esse livramento, mesmo debaixo de fogo e de enxofre, sendo arrastado ali, praticamente pela misericórdia de Deus, sendo forçado a fugir. E então Deus manda o seu juízo, e esse justo juízo, é um tipo da destruição deste mundo, daqueles que não creem em Deus, não temem a Deus, é o fim dos ímpios. Eles beberão do vinho da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira. E Apocalipse 14, do 10 ao 12, diz, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Abraão, no final do texto, lá onde ele tinha intercedido, o texto vai dizer que Abraão chega lá e ele vê lá na campina, ele olha para o lado de Sodoma, e ele vê como a fumarada de uma fornalha, do juízo de Deus, justo juízo de Deus, que acontecerá de modo universal na segunda vinda de Cristo. E a fumaça do seu tormento, Apocalipse diz, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Pedro diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios e maus. Então o juízo virá, irmãos. E o que temos? Como temos edificado? Será que nossas vidas estão no fundamento, estão realmente na rocha que é Cristo? Estamos construindo com os melhores materiais para a glória de Deus, segundo a palavra de Deus, fazendo obras segundo a palavra de Deus? Isso virá à luz. No dia do Senhor, que quando citamos nesse contexto de juízo, não é especificamente o domingo, embora alguns entendem, aí veja interessante, Há teólogos que entendem que o dia do Senhor vai ser no domingo. Onde é que Jesus voltasse, no domingo? Onde é que muitos crentes estariam? Espero, Espero, que estejam na igreja. Infelizmente, não é que, como os arminianos que dizem, que se Jesus voltar e a pessoa tiver, arminianos não, alguns que dizem aí, se você estiver tomando banho, alguma coisa assim, vai ser meio constrangedor. Não tem nada a ver com isso, nós, os salvos, estaremos com Cristo pela misericórdia dele. Mas, irmãos, seria vergonhoso, irmãos, se o Senhor voltar no seu santo dia e nós formos encontrados aí em locais que não glorificam a Deus, que não estão de acordo com a sua ordenança para nós, a sua igreja. Sabemos que seremos salvos, sim, pela graça de Deus,
mas perderemos a oportunidade que Deus nos dá de fazermos boas obras, de todo dia do Senhor, todo domingo, a oportunidade de nos prepararmos, porque esse juízo é real, é iminente, ele virá. Nossa vida aqui, irmãos, claro que Deus sabe que nós precisamos trabalhar e demais coisas que precisamos, mas a nossa vida aqui ela é breve, nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, para esse dia que virá certamente. Então nós percebemos aí que veio o juízo, subverteu aquelas cidades, e perceba que a mulher de Ló olhou para trás. O seu coração, então, ela estava sendo tirada como que forçada de Sodoma, mas o seu coração estava em Sodoma. E ela, então, se tornou um monumento de juízo de Deus, uma estátua de sal. Ela olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem de Deus através do anjo. Fuja, não olhe para trás. E Ló, por misericórdia, fugiu com as 2 filhas. E o texto diz que Abraão, se levantando de madrugada, olhou lá, como citei. E nós vemos, e o texto diz mais ainda sobre Abraão. Não é um texto sobre Abraão, mas ele cita Abraão, interessantemente, né? Veja aí que o texto diz assim, verso 29, que é o último versículo aqui da nossa exposição. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, por causa da aliança, por causa do pacto. Abraão intercedeu por Ló. Quando vier o juízo de Deus, meus irmãos, quando vier a destruição, nós seremos salvos por causa da intercessão do nosso mediador. Deus se lembrará da sua aliança. Cristo é o nosso Salvador, Ele intercede por nós, não é porque merecemos. Muitas vezes estamos que nem Ló. Cremos no Senhor, mas nosso coração está aqui nas coisas. Muitos serão salvos como que pelo fogo, e serão salvos por causa da graça de Deus, da intercessão de Cristo. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer é se é tão somente isso, irmãos, que queremos para a nossa vida cristã. É esse nível de cristianismo que queremos. Se não é, então nós precisamos ouvir a voz de Cristo, os seus chamados ao arrependimento, tomar a nossa cruz. Como ele diz, aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que quiser ganhar, a perderá. A mulher de Ló aí olhou para trás, se apegou a Sodoma, não conseguia entender como é que ia ser a sua vida agora fora de Sodoma. Ela não conseguia entender, a mulher de Ló. Ela, como é que eu vou viver agora sem Sodoma? E agora o que será de mim? Ela olha para trás. Então, irmãos, nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. Cristo é o único refúgio. A nossa confiança no dia do juízo é por causa da misericórdia. O Senhor é misericordioso. Virá o juízo. Deus irá nos livrar. Como vemos no texto, os justos serão salvos, mesmo que sejam apertados aí, como Ló. E nós, então, devemos estar firmes nessas verdades, apegados ao Senhor Jesus, apegados a Cristo, à Santa Escritura, e aproveitando as oportunidades, o tempo, não nos conformando com este mundo, buscando pela graça de Deus cada vez mais nos desarraigar, não aprofundar mais os compromissos errados, muitas vezes que temos com coisas desse mundo. Você pode, sim, servir a Deus, glorificar a Deus na sociedade, Deus vai lhe usar grandemente, mas o seu coração, a sua vida, a sua prioridade deve ser o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ser achado em Cristo, perseverando, servindo ao Senhor, para que você não sofra detrimento, para que você não tenha esse prejuízo e até mesmo esteja correndo o risco de olhar para trás nesse momento tão importante aí, como a mulher de Ló. Muitos, infelizmente, vão olhar para trás e se perderão porque não olharam para Cristo,
não se prepararam para esse momento de volta do Senhor, destruição dessa terra, restauração. Então, meus irmãos, é importante estarmos lembrando destas coisas. O texto bíblico, então, nos lembra destas coisas e, então, nos preparando mais e mais para a volta do nosso Senhor. Que o Senhor, então, tenha misericórdia da sua igreja, que possamos fazer a nossa parte, alertando aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor irá chamar os seus. Sabemos que muitos irão zombar e desprezar desta mensagem, deste evangelho, mas Deus é fiel e Deus vai livrar aqueles que lhe pertencem. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Oremos então ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos aqui e poder considerar, ó Pai, nestas coisas. Todos nós precisamos, ó Pai, nos lembrar de que a nossa vida pertence a Ti, que a nossa vida tem um propósito maior do que apenas esta terra, as coisas desse mundo, e que até mesmo as coisas que o Senhor nos dá aqui, ó Pai, tem um propósito de Te glorificar. Não permita-nos, ó Pai, andar apenas por vistas e não por fé. Não nos permita perder a perspectiva peregrina. Estamos de passagem aqui, esse mundo está caminhando para a destruição. Nos ajuda a valorizar as coisas do alto, a valorizar o Teu reino em primeiro lugar, a ter o nosso coração, nossas afeições no Senhor, e saber, ó Deus, que estamos nos preparando, ó Deus, para esse grande dia, que precisamos ser achados em Cristo, fugindo deste mundo mal, daquilo que é rebelde, aquilo que é rebelião contra o Senhor, e saber que muitos, infelizmente, ó Pai, estão recebendo a paciência do Senhor, mas que não se arrependerão e tristemente perecerão, ó Pai. Mas nós devemos ser como o Senhor nos orientou, como Abraão, orar pelos perdidos. Sabemos que Jesus morreu por pecadores, intercede por nós, pecadores. Que o Senhor tem os teus, também nos dá como igreja cumprir o nosso papel. O Senhor nos envia a levar esta mensagem aos perdidos, de Cristo, de que Ele é o refúgio, de que esse mundo caminha para a destruição, de que há esperança em Cristo Jesus para os que se arrependerem e crerem no Senhor. Assim, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, dos que vivem na imoralidade, daqueles que ainda não foram quebrantados, daqueles que nada sabem sobre a graça, que resistem ao Senhor, são rebeldes contra a Tua autoridade. E também, ó Deus, tem misericórdia dos crentes que ainda estão tão apegados, ó Deus, ao mundanismo, ao secularismo, que não valorizam as coisas espirituais, não têm fome da Tua palavra, fome e sede de justiça. Tem misericórdia, ó Pai, desperta-nos, desperta a Tua igreja. Ó Deus, nos dá buscar a Ti, congregados, especialmente a cada dia do Senhor, que possamos aproveitar bem este dia e também durante todos os dias da semana nos lembrar daquilo que ouvimos no Teu santo dia. E assim, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus, aviva a Tua obra entre nós, derrama o Teu Espírito, quebranta-nos, faz conosco, ó Deus, como o Senhor fez com Ló, não nos permita ficarmos indiferentes, mesmo que o Senhor, por misericórdia, como que ali arrastou aquele homem, mas não nos permita permanecer, ó Pai, na cidade, na destruição, na cidade da destruição, ó Pai. Assim vem o Teu reino aqui em Alagoinhas, que o Teu evangelho, ó Deus, alcance vidas, corações, que a Tua palavra venha repercutir a partir desta igreja, que o Teu povo venha viver aqui como peregrinos, cada um de nós como peregrinos nessa terra, e que tudo aquilo que o Senhor nos der, ó Pai, ter aqui, viver, que seja usado para a Tua glória, ó Pai. Também abençoa nossas famílias, que também o Senhor tenha misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor dê oportunidade aos filhos, às crianças, ó Deus, que têm crescido aqui na igreja, os adolescentes.
Aqueles que têm ouvido a pregação, que eles não venham zombar da pregação, que eles venham, ó Deus, desde a tenra infância, desde criancinha, que eles venham temer a Ti, ó Pai, que eles venham saber que são pecadores, que eles venham se arrepender dos seus pecados, que eles venham entender que eles foram criados para Te adorar. Assim, abençoa as crianças, ó Deus, aqui, os filhos, os adolescentes, jovens, adultos também, todos nós, ó Pai, famílias da Tua igreja, que venha o Teu reino, ó Pai, sobre todos. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois desse último cântico ou hino, nós vamos fazer a oração final, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Amém. Vamos nos colocar mais uma vez de pé para louvarmos o Senhor. O hino de número 32, o Deus fiel. Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de adoração pública do teu povo, porque o Senhor nos permite nos reunir aqui neste lugar, ouvir a tua santa palavra, ter comunhão uns com os outros e buscar a ti nesse momento. Abençoa, Pai, essa semana que iniciamos na tua presença, abençoa cada servo teu aqui presente, também aqueles que estão impedidos por algum motivo de estar conosco aqui. Que a tua graça também os alcance, que eles possam, ó Deus, ter essa oportunidade que nós tivemos aqui esta noite também, ó Pai. E assim, vem o teu reino sobre a nossa nação, toma as autoridades em tuas mãos, toma o nosso país, cada autoridade constituída do Senhor, coloca o teu temor nos seus corações, que cada uma venha cumprir a sua função, que eles venham ser instrumentos teus para o bem do povo. E assim, ó Pai, guarda o nosso país, protege por amor da tua igreja, dos teus eleitos. Ó Deus, abençoa a tua igreja fiel nesse país, sustenta, conserva, levanta, ó Deus, a tua igreja fiel, militante, que possamos combater o bom combate da fé, perseverar, e assim fortalece, ó Pai, o teu povo, abençoa todos nós, ó Pai. Também pedimos pelos enfermos. Tenha misericórdia, ó Pai, temos orado por pessoas enfermas, irmãos, amigos. Pedimos nesse momento, ó Pai, pela vida da nossa irmã Jayala, que está acometida, ó Pai, de Covid. Ó Deus, sustenta a tua serva, ó Pai, dá-lhe recuperação, não permita que haja nenhum prejuízo para ela, para o seu bebê. Assim também pedimos da vida de irmã Bia, irmã Mônica, e irmã Zuleide também, que está enferma, e todos os irmãos, ó Pai, que estão enfrentando enfermidades na saúde. Ó Deus, dá-lhes a cura que vem de Ti. Sabemos que do Senhor vem a recuperação, a cura. Assim pedimos a Tua intervenção, ó Pai, por aqueles que temos orado, ó Deus, também, para a glória do Teu nome, ó Pai, por misericórdia, por bondade, para a exaltação do Teu nome, ouve as orações do Teu povo, e contempla, segundo o Teu grande propósito, o Teu querer para a vida de cada um, ó Pai. Assim, ó Deus, oramos também, te agradecemos por essa igreja local, pela vida do conselho, de cada irmão, cada oficial dessa igreja, cada membro. Oramos a Ti, ó Deus, por esse trabalho que é Teu. Continua consolidando, abençoando. Essa obra, ó Deus, aqui também, a reforma que tem sido feita. Te agradecemos pelas contribuições que foram depositadas e que têm sustentado esta igreja. Continua, ó Deus, são tempos maus, a crise está aí. Pedimos pela economia, ó Pai, do nosso país, tempos de epidemias, de guerras. Sabemos que as coisas estão mais difíceis, mas dá-nos graça, ó Pai, não deixa faltar a cada família que tem colocado a esperança em Ti. E também, ó Deus, por esse país, oramos pelos necessitados, pelos que estão passando com mais dificuldade essa crise, e dá-nos graça, ó Pai, como igreja, para cumprir também nossa função, para com os nossos irmãos, e também dentro das nossas oportunidades e condições, também usa essa igreja, ó Pai, para assistir pessoas necessitadas. Com o Teu Evangelho, com também a misericórdia, o ministério da misericórdia, com orações. Ó Deus, nos usa em nossos dias como instrumentos Teus para o bem da nossa nação, da nossa cidade, onde o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Assim, Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, cada visitante. Dá-nos uma semana de paz, nos leva com a Tua graça, nos livra do maligno, das tentações do pecado, nos santifica, nos dá Te buscar durante a semana, cada dia, Te servir todos os dias, no particular, em família. E se o Senhor não voltar, ó Pai, que possamos estar aqui novamente, Te adorando, Te bendizendo, no Teu santo dia, no próximo domingo, ó Pai. Assim oramos, Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.
Vamos poder sentar. Damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, todos são muito bem-vindos à nossa igreja. E temos alguns irmãos de outras igrejas que têm nos visitado.